Paz e graça, povo de Deus, muito prazer. Sou o pastor Josian, faço parte da Igreja Batista Shema e eu quero fazer um convite muito especial para você, tá bom? Para que você se inscreva neste canal, pois todos os dias, através dele, nós temos o nosso devocional. E através desses devocionais, estamos juntos, meditando e examinando as Escrituras, a Palavra de Deus. Para que você não perca nenhum vídeo, inscreva-se e ative as notificações, tá bom? Então já curte, comenta e principalmente compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, para que elas também recebam a palavra de Deus. Deus abençoe, paz e graça em nome de Jesus. A Rádio Shema passa a apresentar Momento da Palavra de Deus, da Igreja Batista Shema de Fortaleza. Paz e graça, povo de Deus, que o Senhor os abençoe. Muito prazer, sou o pastor Josian, faço parte da Igreja Batista Shema. Você está em nosso devocional. Devocional intitulado Jesus, o Salvador, baseado no livro de 1 João, capítulo 1. E hoje nós vamos ler o versículo de número 3 e vamos examiná-lo de uma forma maravilhosa. Então já convido você a abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 1, versículo de número 3. Vamos ler? Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos. Esse assunto a gente já tratou nos versículos anteriores, tá bom? Então vamos prosseguir. Para que, olha só o propósito, olha que interessante. Eles anunciaram o Senhor Jesus, anunciaram aquele que eles viram e ouviram com um propósito. Eles não anunciaram à toa, tinham um propósito. E qual era o propósito? Para que, o propósito era que tenham comunhão conosco, ou seja, tivessem comunhão com os discípulos e nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Olha só, um dos assuntos tratados nessa carta, nessa epístola, é a comunhão. A vida cristã contém comunhão ou relacionamento, porque no original grego a palavra comunhão também tem como significado a palavra relacionamento. Ou seja, é impossível ser cristão sem ter um relacionamento com o Pai, o Filho e com a Igreja de Cristo, que é o povo de Deus. Então, entenda algo, meu amado irmão, minha amada irmã. Anunciar o Evangelho não é para enriquecer, não é para se promover, não é para propagar as suas bem-aventuranças, estou falando das suas, não as do Evangelho, as suas. Não é para propagar as suas conquistas, o quanto você é ousado, o quanto Deus operou através de você, o quanto você é inteligente. Não, o propósito não é esse. O propósito é de comunhão entre a igreja, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com Deus e comunhão com Cristo. Amém? Então, o apóstolo João cita 3 personagens os quais precisamos ter comunhão. Os irmãos, que é a igreja, Deus, que é o Pai, Jesus, que é o Filho. E nós vamos ver agora, um por um, destes personagens ou dessas esferas de comunhão. Primeira é os irmãos, a igreja. O propósito de João e dos demais apóstolos era ensinar aos crentes a terem uma vida de comunhão com o Pai e o Filho, ou seja, eles queriam aproximar aqueles crentes que estavam começando a caminhada cristã e através dos seus ensinos e através do seu modo de vida, que era completamente cristocêntrico, mostrar a eles, mostrar àqueles homens e mulheres, aqueles crentes, quem era o Pai, quem era o Filho, mostrando-lhes uma vida prática do Evangelho. Não apenas conhecimento, não apenas entendimento, mas verdadeiramente a prática do Evangelho.
a vida prática das Escrituras. Precisamos nos relacionar com a Igreja de Cristo, com os irmãos, conversar, orar, aconselhar, consolar, ajudar, ensinar, exortar e servir. Meu irmão, não tem como eu e você sermos cristãos se não amamos a igreja, a noiva de Cristo, se odiamos o próximo, se guardamos mágoa, se somos preconceituosos, se fazemos acepção de pessoas, se rejeitamos as pessoas por conta da sua classe social ou da sua cor de pele ou por qualquer outro motivo. Todos os pecadores precisam se redimir, ser redimidos em Cristo, se arrepender de seus pecados. Mas nós devemos tratá-los com amor. E dentro desse amor, precisamos mostrar-lhes a veracidade da palavra que condena a prática pecaminosa, porém, mostra-lhes que em Cristo há sim graça e perdão e liberdade para esses pecados que eles cometem. E a segunda esfera de relacionamento é com Deus, o Pai. É preciso ensinar as pessoas sobre como se relacionar com Deus. Ele é o Criador, aquele que falou através dos profetas e ensinou através dos sacerdotes. O Deus que revelou a lei e os castigos. Porque quando a gente vai olhar no Antigo Testamento, nós vamos ver algumas ocasiões onde o nosso Deus, além de transmitir a lei, ele efetuou o castigo, a sentença, o juízo. Em algumas circunstâncias, um exemplo muito prático e fácil que eu posso citar aqui é no dilúvio, ou o fogo e enxofre que caiu sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Então são exemplos simples, práticos e bem conhecidos, onde nós vamos ver Deus executando o juízo. Então precisamos entender e compreender que temos que ter comunhão com esse Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de fazer aquilo que Ele quiser, como Ele quiser, porque Ele é Deus e Ele não se limita à nossa racionalidade humana. Ele está acima e além daquilo que pensamos, imaginamos ou tratamos como correto ou melhor maneira de se fazer ou de se tomar uma decisão. Então Deus está acima de tudo isso. Então Ele está acima. Ele é o único e verdadeiro Deus e isso é irrefutável. Não tem como discordar disso. Agora, relacionamento voltado para a esfera de Jesus, o Filho. O Verbo se fez carne, a palavra da vida veio a nós e nos doou sua graça, a salvação. Precisamos nos relacionar com Jesus, pois Ele é o nosso exemplo prático e também perfeito de como viver diante de Deus e dos homens. Ele também é nosso sumo sacerdote, mediador e salvador, pois ele se entregou à morte e a venceu para nos salvar. Olha que interessante, se a gente olhar para o Antigo Testamento, nós vamos ver a imagem de juízo, de leis, de criação e de um plano do nosso Deus, o Criador. Mas não conseguimos ver a imagem de um homem que sabe, que entende as nossas fraquezas, até porque a nossa mente humana é limitada. A gente não consegue ver o Deus Todo-Poderoso como alguém que sente aquilo que nós sentimos, que é tentado como nós somos tentados. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o homem e também vemos o Deus. Nós vemos o Deus que se revelou através de Jesus, seu Filho, como homem, e em Jesus, no relacionamento com Jesus, nós passamos a entender em Cristo que também nós, mesmo diante das nossas fraquezas, conseguimos fazer a vontade do Pai. Porque quando a gente olha o versículo anterior, nós vamos entender que o Filho veio fazer a vontade do Pai, porque o Pai o revelou e o enviou. Então olha que interessante, Deus, o Criador, nossa, como é que esse Deus pode se compadecer de mim se Ele nunca passou pelo que eu passei, sofreu o que eu sofri? Mas quando olhamos para Jesus, nós vemos e enxergamos que Ele sofreu, padeceu,
suportou muito, mas muito mais além do que nós poderíamos suportar. E Ele fez tudo isso por amor. Então, o meu relacionamento com Cristo tem que ser assim, íntimo, intenso e compreendendo que Ele entende, Ele compreende a minha dor e Ele tem o socorro para a minha vida. Precisamos reconhecer a humanidade e divindade de Jesus. E para concluir, precisamos manter essas 3 esferas de relacionamento, sabendo que isso só é possível através da obra do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Deus abençoe. Antes da gente terminar, eu quero fazer uma oração breve. Pai, aplica esta palavra aos nossos corações, abençoa o teu povo, a tua igreja e nos fortalece nessa caminhada, em nome de Jesus. Paz e graça, Deus abençoe e até amanhã, se o nosso bom Senhor Jesus assim permitir. A Rádio Shema acabou de apresentar Momento da Palavra de Deus, da Igreja Batista Shema de Fortaleza.